Gente, olha que caso interessante em que o TRF1 obriga o INSS a pagar benefício a idoso com deficiência e extrema pobreza. Eu tenho explicado aqui constantemente que o INSS geralmente nega o benefício alegando a superação da renda. Isso tem se tornado muito comum, notadamente nos últimos anos, em que o INSS tem dificultado o acesso desse tipo de benefício para as pessoas. E eu achei o caso muito interessante e por conta disso eu quero repercutir com vocês essa matéria que está no portal Migalhas, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, bem como eu vou deixar o link da matéria disponível na descrição do vídeo. Vamos compreender o que aconteceu aqui, gente. A nona turma do TRF da Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, manteve uma decisão que concedeu o BPC, o benefício de prestação continuada, a um idoso com deficiência. Vejam, pessoal, é importante esclarecermos que esse benefício é pago a pessoas idosas com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade. Percebam que no caso aqui, além de se tratar de uma pessoa idosa, trata-se também de uma pessoa com deficiência. Então, o tribunal manteve uma decisão já de primeiro grau com efeitos retroativos. E aqui o caso já começa a ficar interessante. Olha só, com efeitos retroativos desde a DER, que é a data de entrada do requerimento diante da comprovação de situação de extrema pobreza. Um dos requisitos aqui para a concessão desse benefício. Após a solicitação do benefício, o INSS negou sob o argumento de que a hipossuficiência, ou seja, a pobreza da pessoa, a hipossuficiência econômica, não havia sido demonstrada. Para o INSS, essa pessoa não conseguiu comprovar que se tratava de pessoa pobre na concepção jurídica da palavra. Além disso, o INSS defendeu que a correção monetária fosse realizada pela TR, a taxa referencial, e que a data de início do pagamento fosse posterior à DER, a data de entrada no requerimento. Em primeira instância, o benefício foi concedido com efeitos retroativos, ou seja, desde o momento começou a contar para efeito de recebimento, desde o momento em que a pessoa deu entrada no requerimento lá no INSS. Após a decisão, foi anexado ao processo documento que comprovou que o beneficiário reside em situação de longa permanência para idosos, em que as despesas são custeadas pela própria entidade devido à ausência de pagamento por parte de familiares. Então vejam, com isso é possível identificar que essa pessoa não tem condições de manter a sua subsistência e nem tê-la mantida por sua família. Tanto é verdade que a família não está mantendo aqui a sua subsistência, sequer pagando a entidade em que ele está hospedado. Diante de tudo isso, o INSS ainda recorreu da sentença em primeiro grau. Então, nós estamos aqui em primeiro grau e aí recorre, vai para o segundo grau, vai para o tribunal. Lá no recurso, no tribunal, o relator ressaltou o artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. Esse dispositivo prevê o pagamento, garante o benefício assistencial. Esse dispositivo para registro é o que assegura, garante o pagamento no valor de um salário mínimo para pessoas idosas com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que não podem prover
a sua própria subsistência e nem de tê-la provida por sua família. Então, esse artigo, em suma, ele garante o benefício assistencial, o BPC é um benefício assistencial à pessoa com deficiência que não possui meios de prover sua própria manutenção. Além de a perícia médica comprovar o estado de saúde do beneficiário, a condição de residente em instituição de idosos sem suporte financeiro familiar confirma a situação de vulnerabilidade econômica. Olha que interessante, perfeito esse entendimento. O magistrado também destacou o artigo 1º da Lei número 11.430 de 2006, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, como índice de ajuste de benefícios previdenciários, negando o pedido de correção pela TR. O INSS queria que essa correção monetária fosse feita pela TR, porque nós sabemos que a TR não rende nada, tem uma atualização muito menor. É por isso que o INSS queria essa correção pela TR. Além disso, reforçou que a data de início só pode ser posterior à ADER, a data de entrada no requerimento, quando não houver requerimento administrativo, o que não é o caso. Isso aqui, o relator lá no tribunal dizendo que a ADER só não seria utilizada se não houvesse o requerimento administrativo. Mas nesse caso aqui, conforme vimos anteriormente, essa pessoa solicitou o benefício ao INSS, o INSS negou, ela entrou na justiça de primeiro grau, ganhou e ainda assim o INSS recorreu. Então, não é o caso, está dizendo aqui o julgador, o relator desse processo no tribunal. O que não é o caso, vejam, a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal, ou seja, o INSS, e deve ser considerada como termo inicial. Então, a citação aqui, ó, é o termo inicial, começa a contar desde a citação válida do INSS para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. Extrai-se daí que a DIB, data de início do benefício previdenciário, deve ser fixada em data posterior apenas quando ausente o requerimento administrativo. Aqui, o relator explicando para o INSS que não é o caso, pois teve a solicitação, que é o requerimento administrativo, e, portanto, não há que se eximir da retroatividade do benefício. Esse benefício deve ser pago de forma retroativa. Aqui está o número do processo e o acórdão do julgamento. Estou deixando o link na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Uma decisão digna de ser repercutida aqui no canal, a fim de que vocês tomem conhecimento desse tipo de julgamento.